A festa de finalistas estava no seu auge quando o meu cunhado decidiu fazer a sua jogada. As mesas redondas preenchiam todo o relvado do nosso quintal. As toalhas brancas de linho refletiam o sol quente do final da tarde. Parentes afastados, que eu mal reconhecia ou com quem mal falava, serviam-se à vontade no bufete caro que tínhamos contratado. Havia música baixa, copos a tilintar e o som constante de conversas fúteis. O meu filho estava de pé, perto da mesa de presentes. Ainda vestia o seu fato escuro e a toga da cerimônia. Tinha 18 anos recém-feitos. Aceitava os parabéns de tios e tias que mal tinham notado a sua existência durante todo o ensino secundário. Ele sorria para cada um deles. Agradecia com aquela educação pura que sempre teve. Foi então que o Marcos se aproximou. Trazia estampado no rosto aquele sorriso cínico e arrogante que eu já tinha aprendido a ignorar com o passar dos anos. A minha irmã vinha 2 passos atrás dele. A expressão dela já pedia desculpas antes mesmo de ele abrir a boca. Era aquele olhar submisso que me dizia que ela sabia perfeitamente o que estava prestes a acontecer, mas que, mais uma vez, não faria absolutamente nada para o impedir. Parabéns, nosso grande finalista, o Marcos anunciou. Fez questão de projetar a voz. Falou alto o suficiente para que as conversas nas mesas ao redor parassem. Ele enfiou a mão no bolso do casaco, com um exagero teatral. Comprei um presente muito especial para ti. O rosto do meu filho iluminou-se com uma esperança genuína e dolorosa. Aos 18 anos, ele ainda queria acreditar no melhor das pessoas. Ainda queria a aprovação da família. Até mesmo daquelas pessoas que tinham passado anos a provar que não mereciam um pingo da sua confiança. O Marcos estendeu o braço com a mão fechada. Fez uma pausa dramática. Alimentou o suspense. Os parentes viraram-se nas cadeiras para assistir à cena. A minha mãe pousou o prato de comida na mesa. Até os empregados do bufete pararam o que estavam a fazer para olhar. Lentamente, ele abriu a mão. Lá estava um lápis amarelo comum. Daquele tipo rasca, com a tinta a descascar, que se encontra numa caixa de 50 unidades em qualquer papelaria de esquina. Nem sequer estava afiado. Aqui está um belo lápis. Acredita em mim, é só disso que vais precisar na vida, o Marcos disse. A voz dele escorria um tom de falsa alegria e veneno puro. Esses institutos politécnicos de vão de escada não exigem muito esforço, pois não? É melhor guardares o teu dinheiro para algo que realmente importe. O silêncio durou apenas 1 segundo. As risadas começaram logo a seguir, na mesa onde estavam os amigos do Marcos, e espalharam-se como fogo em palha seca. O meu tio bateu com a mão na perna a rir às gargalhadas. A minha prima quase se engasgou com a taça de vinho tinto. A minha mãe, a própria avó dele, pressionou o guardanapo contra a boca, mas os ombros dela tremiam de cima a baixo, a tentar segurar o riso. O meu filho pegou no lápis. O sorriso dele, que segundos antes era brilhante, congelou no rosto. Os seus olhos perderam todo o brilho. Eu vi os dedos dele a fecharem-se com força ao redor da madeira amarela. As juntas dos dedos ficaram completamente brancas pela pressão. Obrigado, ele conseguiu dizer. A voz saiu trêmula, quase inaudível. O que foi? O Marcos colocou a mão em concha na orelha num tom de deboche cruel. Fala mais alto, menino do Politécnico. Mais risadas ecoaram pelo quintal. Alguém lá no fundo teve a coragem de bater palmas. Naquele exato segundo, senti o meu telemóvel a vibrar no bolso do casaco. O tempo foi tão perfeito e cirúrgico que quase parecia ensaiado. Tirei o aparelho do bolso e olhei para o ecrã iluminado. A mensagem era da Patrícia, a minha assistente principal na diretoria do banco. Reunião de emergência do conselho em 30 minutos. Precisam da sua aprovação final para a extensão do crédito da construtora Marcos. Marcos Sánchez. 72 horas para a declaração de insolvência se não for aprovado hoje. Levantei os olhos do telemóvel. O Marcos ainda estava a banhar-se nas atenções de todos. Aceitava os parabéns do meu tio pela piada genial e criativa do presente. A minha irmã tocou levemente no braço dele e sussurrou-lhe algo ao ouvido, mas ele ignorou-a, encolheu os ombros e afastou-a com desdém. O meu filho já não estava perto da mesa de presentes.
Tinha dado 2 passos para trás, a tentar esconder-se na sua própria sombra. Ainda apertava o lápis rasca na mão. Ele não estava a chorar. Isso viria depois. Provavelmente no silêncio do seu quarto, com a porta trancada, onde ninguém o pudesse ver desabar. Ele tinha aprendido desde muito cedo que demonstrar qualquer tipo de emoção nesta família só lhes dava mais munição para o atacarem. Caminhei na direção do Marcos a passos lentos e calculados. O telemóvel ainda estava seguro na minha mão. A minha expressão devia estar assustadora, porque as risadas foram morrendo aos poucos à medida que as pessoas notavam a minha aproximação. O rosto da minha irmã ficou mortalmente pálido. Foi um presente bastante peculiar, eu disse. Fiz um esforço tremendo para manter a minha voz nivelada e fria. O sorriso do Marcos aumentou ainda mais, confiante. Apenas a ser prático, meu caro. Não vale a pena gastar rios de dinheiro com presentes caros para um miúdo que vai para um curso cozinho qualquer. Temos de guardar os grandes investimentos para quem realmente tem futuro e ambição, não é verdade? Exatamente. Eu concordei com um aceno lento de cabeça. E por falar em muito dinheiro e em ser prático, levantei o meu telemóvel na altura dos olhos dele. Fiz questão de que ele pudesse ler claramente cada palavra no ecrã brilhante. Os olhos dele desceram rapidamente para ler a mensagem. Depois, voltaram a subir para o meu rosto. Eu observei, com uma satisfação profunda, a confusão a tomar conta das feições dele. A extensão do teu empréstimo bancário, eu disse baixinho, apenas para ele ouvir. A reunião do conselho de administração é daqui a 25 minutos. Eles precisam da minha aprovação exclusiva. O sangue fugiu do rosto dele com uma rapidez impressionante. Ficou da cor da toalha de linho da mesa ao seu lado. Por uma fração de segundo, eu quase senti pena daquela figura patética. Quase. Estás a fazer bluff, ele disse. Mas a voz dele já tinha perdido toda a superioridade e certeza. Era apenas um sussurro oco. Abri o meu correio eletrônico e virei o ecrã totalmente para ele. A corrente de mensagens confidenciais era clara. Marcos Sanchez, construtora Sanches e Associados. Empréstimo comercial de 70 milhões de euros. Risco iminente de execução de dívida e penhora de bens sem aprovação imediata da extensão. O Conselho aguarda a decisão final do diretor executivo de crédito comercial. A minha irmã agarrou o braço dele com força. Marcos, não. Por favor, não faças isto. Mas eu não estava a fazer nada. Ainda não tinha feito nada. Eu não estou a perceber rigorosamente nada. A minha mãe interveio. A voz dela cortou o silêncio pesado e sufocante que tinha caído sobre toda a festa. O que é que se passa aqui? O Marcos pediu uma extensão de crédito multimilionária há cerca de 6 meses, eu expliquei. Não desviei os olhos do meu cunhado por um único segundo. O grande projeto comercial de luxo dele teve algumas complicações graves. Gastos excessivos, empreiteiros que não foram pagos a tempo, materiais que desapareceram. Os problemas do costume, quando alguém tenta construir um império de aparências sem ter o mínimo de planeamento ou competência. O maxilar do Marcos ficou tenso até os ossos estalarem. Isto é uma festa de família. Podemos falar de assuntos de negócios mais tarde no escritório. Tu trouxeste os negócios para a festa de família no momento em que abriste a boca. Eu apontei de forma implacável. Aquele lápis ridículo foi a tua forma pública de lembrar a toda a gente que o meu filho não vale o investimento. Pensei que pudéssemos aproveitar a oportunidade para discutir investimentos reais, já que estamos a falar no assunto de quem tem ou não futuro. Eu estava só a brincar, ele disse rapidamente. As mãos dele começaram a suar. Foi só uma piada de mau gosto. Não leves a mal. Piadas têm graça? O meu filho disse de repente. A voz dele soou calma, mas firme, vinda de trás de mim. Todos os presentes se viraram em choque para olhar para ele. Isso não teve a mínima graça. Um orgulho indescritível encheu o meu peito. Ele estava finalmente a erguer a cabeça. Estava a encontrar a sua voz depois de tantos anos em silêncio. O Marcos tentou recuperar a sua postura de homem de negócios. Ouve bem. Peço desculpa se te ofendi, mas isto é completamente ridículo. Tu não podes fazer de refém um empréstimo vital de uma empresa por causa de uma simples brincadeira com um presente de finalistas.
Eu não estou a fazer nada, nem ninguém de refém, eu respondi. A minha voz soava como gelo. Estou simplesmente a decidir se vou, ou não, recomendar a aprovação ao conselho do banco. É o que eu faço todos os santos dias da minha vida profissional. Eu avalio riscos. Eu avalio o caráter das pessoas. Eu determino se alguém merece, ou não, que lhe confiem 70 milhões de euros. A minha irmã colocou-se no meio de nós os dois, desesperada. Por favor, mano. Ele não fez por mal. Tu sabes muito bem como ele é. Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de provocar. É o jeito dele de ser. O jeito dele de ser tem sido rebaixar e humilhar o meu filho consecutivamente durante 4 anos. Eu disparei. Em todos os jantares de domingo nesta casa. Em todas as ceias de Natal. Em cada pequena conquista que o meu filho teve. Quando o meu filho entrou para o quadro de excelência da escola, o Marcos perguntou se a direção dava medalhas a toda a gente só por marcarem presença nas aulas. Quando ele venceu a feira de ciências a nível nacional, o Marcos fez questão de dizer à mesa que brincar com vulcões de vinagre não era ciência a sério para um homem. Quando ele foi aceite na faculdade, o Marcos encarregou-se de telefonar a todos vós para dizer que o curso não era suficientemente prestigiado. O relvado tinha ficado com um silêncio sepulcral. Até a brisa parecia ter parado de soprar. Ninguém se atrevia a mexer um músculo. Eu não tinha noção da gravidade, a minha mãe sussurrou, a olhar para o chão. Mas tu riste. Eu lembrei-lhe, com uma suavidade que magoava mais do que um grito. Sempre que ele fazia o meu filho sentir-se um lixo, todos vocês, sem exceção, riam. O meu tio teve a decência de virar a cara para as árvores, profundamente envergonhado. A minha prima, de repente, achou o vidro da sua taça de vinho a coisa mais fascinante do mundo, incapaz de me olhar nos olhos. O telemóvel do Marcos tocou, quebrando a tensão. Era um toque estridente. Ele tirou o aparelho do bolso interior do casaco, com as mãos a tremer visivelmente. Olhou para o nome no visor e pareceu envelhecer 10 anos num segundo. Deve ser o teu querido sócio, eu disse. A antecipar. O Roberto ligou-me logo de manhãzinha. Ele está num estado de pânico absoluto com a situação do vosso empréstimo. Mencionou algo bastante sério sobre dissolver a sociedade hoje mesmo se a extensão do crédito não for aprovada até ao final da tarde. O Marcos atendeu a chamada. A voz dele estava apertada, estrangulada pelo medo. Agora não, Roberto. Ele ouviu aos gritos que vinham do outro lado da linha durante um momento. Eu já te disse que agora não posso falar. Ele desligou a chamada na cara do sócio e enfiou o telemóvel de volta no casaco como se queimasse. O conselho de administração está à minha espera, eu disse. Levantei o pulso e olhei para o mostrador do relógio. Temos exatamente 20 minutos. O que é que tu queres de mim? O Marcos perguntou. As palavras saíram mastigadas por entre os dentes cerrados. Um pedido de desculpa sincero. Tudo bem. Eu peço desculpa. Peço desculpa pela brincadeira do lápis. Peço desculpa por tudo que eu disse de mal. Estás satisfeito agora? Vais aprovar o dinheiro? A mim não, eu disse. Não é a mim que deves respeito. E olha, apontei com firmeza para o meu filho. Ele ainda estava ali parado, majestoso no seu fato, mas com aquele lápis amarelo barato encostado à perna. Parecia tão injustiçado num dia que devia ser inteiramente dedicado a celebrar a sua inteligência. O Marcos virou-se lentamente para o sobrinho. O sorriso cínico e a postura de homem superior tinham desaparecido por completo, pulverizados. No lugar deles, havia apenas o instinto de sobrevivência e um pânico primitivo. Eu peço-te imensa desculpa. A brincadeira com o lápis foi completamente inapropriada. Eu não devia ter gozado com a tua escolha de faculdade. Fui um idiota. O meu filho olhou para mim. Leu nos meus olhos que ele tinha o controle total da situação. Depois, voltou a olhar para o Marcos. Por que motivo é que tu fizeste isso? O meu filho perguntou, num tom analítico. O quê? O Marcos engoliu em seco. Por que é que passaste 4 anos inteiros da tua vida a fazer pouco de tudo o que eu construí? O que é que eu, sendo apenas um miúdo, alguma vez te fiz de mal para merecer esse ódio? O Marcos abriu a boca para inventar uma desculpa. Fechou-a. Abriu de novo.
Mas nenhuma resposta audível conseguiu sair daquela garganta seca. Ele tem inveja de ti, a minha irmã disse do nada. A voz dela saiu baixa, mas carregada de uma tristeza imensa. Todos se viraram novamente em choque para olhar para ela. Ela olhava para o próprio marido com um misto de nojo e pena. Ele tem uma inveja doentia desde o início. Desde o dia em que tu começaste a namorar com alguém que realmente tinha um curso superior com mérito, alguém com uma carreira sólida, que não precisou do dinheiro sujo da família para abrir portas. Alguém cujo filho, sendo tão inteligente e tão bom rapaz, o iria fatalmente ultrapassar e deixar na sombra. Isso é mentira, o Marcos protestou com uma voz tão fraca que parecia um lamento. É a mais pura das verdades, e tu sabes disso. Ela contrapôs, com lágrimas a formar-se nos olhos. Eu passei 4 anos a ver-te destruir a autoestima de um adolescente brilhante, porque tinhas pavor de não ser o homem mais bem-sucedido desta família. O meu erro foi ter me calado. Eu devia ter impedido isto no primeiro dia. Eu devia ter sido mulher suficiente para te mandar calar. Ela virou-se para mim, com as lágrimas finalmente a escorrerem pela maquilhagem. Peço-te desculpa do fundo do coração, meu irmão. Sinto tanto por ter deixado o meu próprio sangue sofrer isto durante tanto tempo. O meu telemóvel vibrou outra vez, cortando o momento pesado. Era a Patrícia. 15 minutos. O conselho está todo reunido na sala principal. O processo de insolvência do Marcos está na mesa, pronto para sua análise. Eu preciso de fazer uma chamada confidencial. Eu anunciei a todos. Com licença, virei as costas à festa e caminhei em direção ao interior de casa. O meu filho seguiu-me logo atrás, fechando a porta de vidro do terraço. Nas nossas costas, eu conseguia ouvir a festa colapsar e a dissolver-se num caos de murmúrios indignados e discussões acesas. Lá dentro, o ambiente era calmo e fresco. Sentei-me à grande mesa de carvalho da nossa cozinha e abri o processo digital no telemóvel. O meu filho sentou-se na cadeira à minha frente. Ele ainda segurava o lápis entre os dedos compridos. Vais mesmo negar o empréstimo da empresa dele, pai? Ele perguntou. Havia uma ponta de compaixão na voz dele. Eu vou fazer uma avaliação rigorosa e honesta, eu respondi. É o meu trabalho e a minha responsabilidade legal perante o banco. Vais fazer isso apenas por causa do presente do lápis? Vou fazer isso por causa de 4 anos consecutivos de crueldade sistemática e imperdoável contra a pessoa que eu mais amo neste mundo. Eu corrigi-o, olhando-o nos olhos. Porque o caráter e a moralidade importam imenso quando estás prestes a emprestar 70 milhões de euros a alguém. Porque um indivíduo que trata o próprio sobrinho desta maneira cruel para alimentar o ego, pode muito bem tratar os seus sócios, os seus empreiteiros e os seus clientes com a mesma falta de ética, porque a avaliação de risco financeiro inclui obrigatoriamente perceber se quem está à tua frente é digno da tua confiança. E ele não é. O meu filho concordou lentamente com a cabeça, absorvendo a lição de vida. E se isto lhe servir de emenda? E se ele mudar de atitude? Então ele que mude a sua atitude depois de enfrentar as consequências dos seus atos. Consequências reais, que doem na carteira e no orgulho. Não apenas uma vergonha passageira numa tarde de domingo, mas a tia Sara também vai ser gravemente prejudicada com a falência dele. Sorri com tristeza. Ele era um miúdo de ouro. Tinha acabado de ser humilhado e ainda estava preocupado com o panorama geral e com o bem-estar dos outros. A tua tia Sara casou com ele, sabendo perfeitamente o homem sem escrúpulos que ele era. Eu expliquei com enorme suavidade. Ela é adulta. Ela também fez as suas próprias escolhas e foi cúmplice pelo silêncio. Mas descansa. Eu vou conversar com ela em particular mais tarde. Vou usar os meus contactos para garantir que ela fica financeiramente protegida através das contas conjuntas, independentemente do que acontecer à construtora. Ele respirou fundo e colocou o lápis amarelo em cima da mesa, bem no centro, entre nós os dois. Eu não vou matricular-me num instituto politécnico de vão de escada. Eu sei que não, respondi. Eu fui aceite na Universidade de Stanford. Fui selecionado com uma bolsa de mérito integral. Cobre as propinas todas e o alojamento. Recebi o e-mail oficial de confirmação na semana passada. A minha respiração falhou completamente. O mundo à minha volta
Pareceu parar por um segundo inteiro. Ogue, eu não contei rigorosamente a ninguém porque eu já sabia de cor o que ia acontecer hoje. Eu sabia que o tio Marcos ia encontrar uma maneira nojenta de desviar as atenções, ou de menosprezar a dificuldade de entrar lá, ou de fazer parecer à família que não era um grande feito, que qualquer um entrava. Eu não queria que ele estragasse o momento mais feliz da minha vida. Então, preferi guardar segredo e sofrer os insultos calado. O orgulho e a dor chocaram com uma violência brutal dentro do meu peito. Um orgulho infinito por o meu filho ter alcançado um dos feitos acadêmicos mais extraordinários do mundo. Uma dor dilacerante por ele ter sentido a necessidade absoluta de esconder o seu brilho da própria família para se proteger. Quando é que estavas a pensar contar-me, filho? Hoje à noite, logo depois de os empregados limparem tudo e de toda a família se ir embora. Eu queria que fôssemos só nós os dois na sala. Queria festejar contigo em paz. Levantei-me da cadeira tão depressa que ela arrastou no chão e puxei-o para um abraço imensamente apertado. O meu rapaz, este rapaz brilhante, inteligente e bondoso que tinha tido de aprender sozinho a proteger a sua própria alegria de viver daquelas pessoas que deveriam ser as primeiras a aplaudi-lo de pé. O meu telemóvel começou a tocar em cima da mesa. O nome da Patrícia piscava ininterruptamente no ecrã luminoso. O conselho de administração? O meu filho perguntou contra o meu ombro. Eu fiz que sim com a cabeça, afastei-me ligeiramente e atendi a chamada. Patrícia, boa tarde. Eles estão todos prontos, senhor diretor. A linha de conferência internacional está aberta e segura. Quer que eu estabeleça a ligação para a sala de reuniões? Olhei fixamente para o meu filho. Olhei com desprezo para aquele lápis na mesa. Olhei pelo vidro da janela para o quintal, onde a minha família estava sentada num círculo de constrangimento, todos calados, à espera de um milagre que os salvasse da vergonha. Estabelece a ligação, eu ordenei. A linha fez um clique metálico. 5 vozes graves cumprimentaram-me com extremo respeito. Eram os membros executivos do conselho com quem eu trabalhava arduamente há mais de 8 anos. Temos à nossa frente o longo processo da construtora Sanches. O presidente do banco informou com a sua voz profunda e autoritária. O pedido desesperado de uma extensão de 70 milhões de euros, o risco de execução de dívida e penhora de ativos, é iminente se não emitirmos a aprovação nas próximas horas. Senhor diretor, qual é o seu parecer e a sua recomendação final? Baixei os olhos novamente para o lápis partido moralmente. Uma coisa tão minúscula e tão barata, mas carregada de uma mensagem tão destrutiva e cobarde. Crédito totalmente negado, eu anunciei de forma clara, pausada e definitiva. A minha rigorosa avaliação de risco no terreno indica uma enorme falta de caráter, instabilidade emocional e padrões de tomada de decisão altamente duvidosos por parte da gerência. Eu não posso, em boa consciência, recomendar a aprovação de nem mais um cêntimo para esta extensão. Houve um silêncio profissional e pesado na linha durante 3 longos segundos. Compreendido. O Conselho Executivo concorda unanimemente com a sua avaliação no local. Extensão de crédito oficialmente negada. A construtora Sanches tem exatamente 72 horas para liquidar as dívidas em atraso. Caso contrário, enfrentará processos judiciais de execução e falência. Agradecemos o seu trabalho, diretor. Eles desligaram a chamada. Estava feito. O império de papel do Marcos tinha acabado de arder até as cinzas. O meu filho olhava para mim com os olhos muito arregalados. Tu fizeste mesmo isso? Acabaste com a empresa dele. Fiz mesmo. Protegi o banco e protegi a nossa paz. E o que é que acontece agora? Agora? Peguei no lápis amarelo com as 2 mãos e partiu ao meio com um estalo alto. Atirei os 2 pedaços de madeira lascada para o centro da mesa. Agora nós, os 2, vamos celebrar a tua brilhante entrada em Stanford como deve ser. Só eu e tu, sem ninguém à nossa volta a tentar diminuir o teu sucesso para alimentar os próprios egos. Ouvimos o trinco da porta do terraço a abrir com força. Passos apressados aproximaram-se pelo corredor. A minha irmã apareceu ofegante à porta da cozinha. O rímel preto escorria-lhe pelo rosto manchado. As mãos dela tremiam sem parar.
Ele está lá fora, encostado ao carro a chorar, que nem uma criança, ela disse com a voz embargada. O Roberto, o sócio dele, voltou a ligar. Receberam a notificação do banco. A sociedade deles acabou hoje. A empresa está morta. Tudo aquilo que ele construiu com tanto sacrifício desapareceu numa chamada de 5 minutos. Tudo aquilo que ele construiu ilegalmente, com sucessivos empréstimos, que ele sabia muito bem que não conseguia pagar, eu corrigi com firmeza, mas sem levantar a voz. Tudo aquilo que já estava a ruir e a apodrecer por dentro há meses. Eu não destruí nada. Eu apenas parei de fingir que ele era um empresário de sucesso e fechei-lhe a torneira do meu dinheiro. Ela assentiu de forma trágica. Limpou os olhos borrados com as costas das mãos. Oh, Isaiah, no fundo, eu já sabia de tudo há imensos meses. Eu via os extratos bancários. Eu só não queria ter de encarar a dura realidade e perder o nosso estatuto. O que é que tu vais fazer em relação a nós? Eu não sei ainda, mas sei que venho aqui pedir a maior das desculpas por tudo. Por não ter tido a coragem de proteger o teu filho, o meu sobrinho lindo deste pesadelo. Por ter escolhido manter a fachada do meu marido rico, em vez de defender o sangue do meu sangue. Por me ter rido que nem uma parva quando o que eu devia ter feito era ter me levantado daquela cadeira e ter defendido a honra deste menino. O meu filho levantou-se prontamente e envolveu a tia num abraço cheio de compaixão. O toque de perdão dele foi o suficiente para ela desabar por completo. Ela chorou convulsivamente, soluçando contra o ombro do casaco do meu filho, enquanto ele lhe dava pequenas palmadas nas costas de forma desajeitada. Está tudo bem, tia, ele disse baixinho. A sério, vai ficar tudo bem. Nós vamos ajudar. Era espantoso. Sempre a ser a pessoa superior na sala. Sempre a oferecer uma gentileza que aquelas pessoas nunca tinham feito por merecer na vida. Lá fora, comecei a ouvir portas de carros topo de gama bater com pressa. Motores a arrancar. A grande e luxuosa festa de finalistas estava a ser abandonada a meio. Ainda bem. Para falar verdade, aquilo nunca tinha sido realmente uma celebração. Era apenas mais uma montra de vaidades, mais uma oportunidade de ouro para os familiares destilarem os seus julgamentos e exibirem as suas roupas de marca. A minha mãe apareceu de repente no corredor, parando atrás da minha irmã. Parecia desorientada. Eu não estou a conseguir perceber absolutamente nada do que acabou de acontecer aqui, ela queixou-se. Num minuto, o Marcos deu um presente ao teu filho, um lápis a dizer que era só daquilo que ele precisava para a vida. No minuto seguinte, tu destruíste a vida dele. E eu disse ao Marcos que lhe mostrava ao vivo como a verdadeira necessidade financeira se parece, eu respondi. Ela olhou fixamente para o lápis partido ao meio na mesa. Depois olhou para o meu filho a amparar a tia. E depois olhou para os meus olhos, procurando uma justificação. Ele entrou em Stanford, nos Estados Unidos, mãe, com uma bolsa de mérito integral. O meu filho não precisa de mendigar nada a ninguém. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor e murchou, como se tivesse levado uma bofetada. Meu Deus! E nós estivemos a tratá-lo a tarde inteira como se ele não fosse nada. Como se fosse um falhado. Não como se ele não fosse nada, eu corrigi, deixando a dor transparecer na minha voz. Apenas o trataram como se ele não valesse um cêntimo do vosso investimento emocional. E isto, vindo da boca das pessoas que mais o deveriam amar e proteger nesta vida, é o que mais magoa. Ela não aguentou o peso das minhas palavras. Virou as costas, arrastando os pés, sem conseguir articular mais nenhuma defesa. Pela janela ampla, eu observei-a recolher a sua mala cara e a caminhar em direção ao carro onde o meu tio a esperava. Ambos caminhavam curvados, parecendo ter envelhecido 2 décadas na última hora. O meu telemóvel vibrou uma derradeira vez no bolso. Era o relatório automático da Patrícia. Processo de insolvência de Marcos Sanches iniciado nos tribunais competentes. Reunião extraordinária do conselho dada por encerrada. Parabéns por mais uma avaliação de risco impecável e bem-sucedida, senhor diretor. Apaguei a notificação sem qualquer sentimento de culpa. Desliguei o aparelho completamente e guardei-o. O meu trabalho enquanto executivo tinha terminado por hoje. O meu trabalho enquanto pai
estava apenas a começar. A minha irmã recompôs-se, pediu desculpa mais uma vez e saiu pela porta da frente para ir lidar com o caos que a esperava. Ficamos finalmente sozinhos na cozinha silenciosa. E o que fazemos agora? O meu filho perguntou, a limpar um pouco da maquilhagem da tia que lhe tinha sujado o casaco. Agora? Agora nós mandamos vir pizza, eu disse, esfregando as mãos com entusiasmo. E tu vais sentar-te ali e contar-me absolutamente tudo sobre o campus de Stanford. Vais contar-me cada pequeno detalhe. E eu prometo que vou ouvir cada palavra com toda a atenção do mundo. Vou ouvir como devia ter ouvido desde o primeiro dia, sem estar à espera que um bando de pessoas que nunca mereceram ter direito a voto nesta casa te dessem permissão para brilhares. Ele sorriu, um sorriso imenso, largo e verdadeiro, que lhe iluminou o rosto pela primeira vez em todo o dia. Podemos mandar vir daquela pizzaria boa italiana, no centro de Cascais? Ele pediu com os olhos a brilhar. Não daquela barata de plástico. A melhor pizza de todas. A melhor pizza de todas. Eu prometi com convicção. Porque é isso que tu mereces, filho. Tu mereces o melhor de tudo. Não mereces um lápis partido. Não mereces as migalhas de atenção da família. Não mereces um amor condicionado que varia consoante as inseguranças, a inveja e os complexos de inferioridade das outras pessoas. Tu mereces o absoluto melhor. Peguei no telefone fixo da cozinha e fizemos a encomenda no restaurante mais caro do centro. Durante os 40 minutos que esperamos, ele abriu o portátil e mostrou-me a carta oficial de aceitação timbrada com o símbolo da universidade. Mostrou-me os pormenores exaustivos da sua bolsa de estudos. Mostrou-me as fotografias do quarto que lhe tinha sido atribuído no alojamento do campus. Ele falou apaixonadamente sobre as cadeiras complexas que ia ter, sobre os professores premiados que ia conhecer e sobre os sonhos grandiosos que ele tinha guardado na gaveta durante anos por ter pavor de ser humilhado se os dissesse em voz alta. E eu, pura e simplesmente, ouvi com todo o meu coração e alma. Tentei compensar ali mesmo todas as vezes em que deixei que vozes mais altas e arrogantes abafassem a voz da pessoa que mais importava no meu mundo. A encomenda chegou, cheia de aromas a manjericão fresco e queijo derretido. Nós não fomos para a sala de jantar. Comemos ali mesmo, sentados à mesa da cozinha, à vontade, só nós os dois. Lá fora, através da janela, o sol punha-se lentamente sobre a relva, marcando o fim da pior e, simultaneamente, da melhor festa de finalistas a que eu já tinha tido o privilégio de comparecer em toda a minha vida. No final do jantar, quando foi recolher os pratos vazios, o meu filho pegou nos 2 pedaços do lápis amarelo. Atirou-os sem cerimônia para dentro do balde do lixo, onde pertenciam. Ele ia precisar de ferramentas muito mais fortes e valiosas do que aquilo para conquistar Stanford. E, graças a Deus e ao seu próprio esforço, ele já as tinha todas.